Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar com detalhes os efeitos que o embargo econômico dos Estados Unidos tem sobre Cuba. E eu espero que para aqueles que falam sobre tudo que envolve Cuba sem absolutamente nenhum conhecimento, esse vídeo lhes faça refletir. E para os camaradas que já têm certo conhecimento, esse vídeo lhes faça ter mais fundamentação para explicar todos os efeitos que o embargo dos Estados Unidos tem sobre Cuba. Vejam, ninguém nunca disse que o país é perfeito. Tampouco que a vida dos cubanos é a melhor possível, é maravilhosa, é o paraíso na terra. Sim, alguns produtos são caros, como carros, computadores e até itens básicos, como carne bovina, limitando o poder de compra de boa parte da população cubana ao básico. Limite esse que milhões de brasileiros e bilhões de habitantes da terra gostariam de ter o mínimo para pelo menos sobreviver. A gente tem 150 milhões de crianças no mundo em situação de rua. Temos 100 mil brasileiros em situação de rua, temos um desemprego altíssimo no mundo todo. Temos 1 bilhão de pessoas passando fome, 18 milhões de pessoas morrendo de fome por ano. As pessoas têm o básico, mas ninguém está absolutamente passando fome. Não obstante, o problema dos críticos é não questionar as reais causas dessas limitações. O processo de produção de qualquer produto exige 4 coisas, conhecidas como fatores de produção: matérias-primas, recursos da natureza e terra cultivável, instrumentos de trabalho, fábricas, ferramentas de trabalho, máquina, etc., força de trabalho e capital, nas circunstâncias atuais da história humana. Cuba, por uma questão geográfica natural, possui pouquíssimas matérias-primas. Então, em um desses 4 fatores de produção, Cuba é extremamente pobre. Nesse sentido, o país precisa comprar do exterior, por isso importa 80% de todas as necessidades cotidianas: tecnologia, petróleo, gasolina, fertilizantes, insumos para remédios, peças de carro e uma série de matérias-primas. Nesse contexto, se os Estados Unidos, a maior potência industrial, bélica e econômica do mundo, que detém 12 das 16 maiores empresas de tecnologia do mundo, impõe um embargo ao país, ou seja, proíbe não apenas empresas estadunidenses, mas empresas internacionais em geral de venderem seus produtos para Cuba, a situação torna-se muito difícil. Se um produto alemão tiver açúcar cubano, não pode ser vendido nos Estados Unidos. E aí a gente tem algumas questões muito evidentes. Em primeiro lugar, a produtividade do trabalho de Cuba, isto é, a velocidade com que os produtos são produzidos, acaba sendo muito pequena, dada a baixa industrialização, a baixa inserção de tecnologia de ponta e a infraestrutura ferroviária praticamente inexistente. Lembrem-se, o país precisa comprar tecnologia do exterior, logo ocasionando inflação, por isso os altos preços de alguns itens básicos que são produzidos nacionalmente. Quanto menor a produtividade do trabalho, menor a quantidade de riquezas produzidas e, consequentemente, menor a riqueza e o rendimento para cada cidadão. Isso explica os salários suficientes apenas para ter o básico em Cuba, em grande parte dos casos. Em segundo lugar, o orçamento de Cuba fica extremamente limitado, pois o país não pode exportar o excedente do que produz: açúcar, níquel, charuto, remédios, vacinas, entre outros produtos, para quem eles quiserem. Por isso que parte do salário dos médicos exportados volta para o governo. Se a demanda de compradores internacionais é menor em comparação à oferta de mercadorias produzidas e exportadas, o preço dos produtos cubanos naturalmente fica menor, reduzindo os ganhos das exportações. Isso é relação oferta e demanda, coisa básica de macroeconomia, que os liberais tanto citam, tanto abordam, quando vão falar sobre formação de preços e sobre a suposta eficiência do sistema de preços. Mas sobre os efeitos do embargo dos Estados Unidos em Cuba, eles nada falam de forma desonesta, porque eles entendem esses efeitos. Em terceiro lugar, se a quantidade de vendedores no exterior, a quantidade de países que podem, que conseguem vender para Cuba é menor, dados os impactos do embargo, naturalmente o preço de todos os produtos importados vai ser maior. Novamente, relação oferta e demanda. Peças de carros vendidas no exterior para Cuba, caso eles consigam comprar, sempre vão ser mais caras do que para o Brasil. O carro inteiro em si, caso eles montem em Cuba, consequentemente vai ficar mais caro. E assim com todos os produtos. Se eles comprarem o carro inteiro, também vai ser mais caro do que para o Brasil. Em quarto lugar, Cuba não pode negociar em dólar. Simplesmente a moeda mais utilizada do mundo, a moeda padrão mundial, porque ela é imprimida pelos Estados Unidos. Isso significa que é necessário fazer conversões com cada moeda, muitas vezes desvalorizando a moeda cubana, encarecendo ainda mais os produtos importados.
Isso é aula básica de taxa de câmbio, pessoal. Em quinto lugar, sem as relações normalizadas com todos os países, dado o embargo dos Estados Unidos, financiamentos e empréstimos internacionais que possibilitariam mais capital, mais investimentos no país, algo necessário para todos os países subdesenvolvidos, tornam-se escassos, porque poucos países podem emprestar para Cuba, e os juros são maiores, porque, novamente, relação oferta e demanda. A oferta de países que podem emprestar é menor, logo o juro sobe, logo o preço do dinheiro sobe, logo Cuba tem que pagar mais do que o Brasil caso consiga um empréstimo da China, caso consiga um empréstimo de um país até aliado dos Estados Unidos. As coisas não são produzidas a partir de uma obra divina, é necessário uma interação econômica entre os fatores de produção citados. Se Cuba fosse uma nação rica em recursos naturais e industrializada, os efeitos do embargo dos Estados Unidos seriam pequenos, mas não é o caso. É um país pobre em recursos naturais e com uma indústria nacional praticamente inexistente. Se o Brasil sofresse um embargo econômico e a maior parte do mundo não pudesse vender seus produtos para cá, a gente teria uma série de problemas também. O diesel, que é importado, que abastece o transporte pesado como ônibus e caminhão, faria com que houvesse um processo de desabastecimento aqui, porque não poderíamos abastecer os ônibus, os caminhões, e teríamos problemas na circulação de mercadorias. Teríamos problemas para que as pessoas fossem trabalhar. Teríamos problemas em importar tecnologia, produtos industriais de alto valor agregado, consequentemente afetando toda a economia. Não faz o menor sentido, entendendo um pouco de economia política, acusar o Estado e o sistema econômico cubanos de serem culpados pela baixa posse de produtos tecnológicos por parte da população cubana, como carros, computadores e celulares, e a inflação de alguns itens até básicos na ilha. O que tem que ser questionado é como um país, sob essas condições extremamente adversas, pobre em recursos naturais, sem industrialização nacional, ainda com embargo mundial por parte da maior potência industrial do mundo, consegue ter modelos de saúde e educação exemplares, segundo o Banco Mundial, uma instituição dos Estados Unidos praticamente. Formar tantos médicos que consegue exportá-los. São 6 médicos por 1.000 habitantes, maior índice de médico por habitante do mundo. No Brasil falta médico e lá eles têm tanto que exporta para o resto do mundo. Como que eles conseguem, nessas condições adversas, atrair moradores dos Estados Unidos, a maior potência industrial, bélica, econômica do mundo, para fazer tratamentos de saúde, para comprar remédios por lá? Como mostrou o documentário SOS Saúde. Como esse país consegue ter 0% de desnutrição, 0% de analfabetismo, 100% das crianças na escola, expectativa de vida de 79 anos, maior que a do Brasil, o país com mais pessoas centenárias do mundo, apenas 4 homicídios por 1.000 habitantes, uma das 3 menores taxas da América Latina. A do Brasil, para efeito de comparação, é 29 por 1.000. Como isso é possível? A resposta é simples. Apesar de poucas riquezas produzidas, dada a baixa industrialização, dada a pobreza de recursos naturais, a maior parte do faturamento produzido na ilha fica com o povo cubano. Não existem 6 empresários bilionários que possuem patrimônio igual à metade da população da ilha, como acontece no Brasil. Não existem 5 empresários bilionários que detêm o mesmo patrimônio que metade da população mundial, como acontece no mundo dominado pelos Estados Unidos, no mundo capitalista. Cuba, caso fosse dominado pelo imperialismo, caso fosse esse capitalismo brasileiro, caso fosse o que os liberais queriam que o país fosse, seria um Haiti. Camaradas, se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações a respeito dos próximos vídeos, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, mostrem para os conservadores e questionem-os. Por que um país pobre em recursos naturais, sem indústria nacional, ainda com embargo da maior potência econômica do mundo, consegue ter tantos índices sociais bons, muito melhores que o do Brasil, que não tem nenhum embargo, que tem grandes riquezas naturais? Questionem-os.